nós, não só nesse fecha esse negócio. Foi? Foi. Em congregação, mas também nos momentos de desafios naturais da vida. E antes da gente iniciar, eu não sei se Cristiano teve essa percepção pregando domingo passado, mas para mim, particularmente, preparar a mensagem de hoje, que é quando se trata de família, foi um desafio muito grande. Pensar sobre como expor um texto que traz para a gente verdades, todos os textos trazem verdade, mas são verdades que são vividas dentro dos lares e que, se não vividas dentro dos lares, se terá problemas inúmeros fora dele. Então a gente viu semana passada papel do marido, papel da esposa, e quando isso não é vivido integralmente, ou não há um esforço para se viver isso dentro da casa, futuramente terão, possivelmente, maridos e esposas em lares também disfuncionais. Porque os seus pais não viveram aquilo que foi colocado, ordenado, pelo Deus que eles diziam crer, para os filhos que eles criaram. Então, quando esse homem tiver, essa criança que é um menino, quando ele se tornar um homem, for um adulto, se ele não vê o pai amando a mãe como Cristo ama a igreja, há uma grande possibilidade ele casando não fazer a mesma coisa. Há uma grande possibilidade também dessa menina, quando se tornar uma mulher e se ela formar família, ela não entendeu o que é, eu não vou repetir o que foi dito por Cristiano semana passada, se você tiver interesse, você que não estava aqui, você vai lá no nosso canal no YouTube, a mensagem está lá completinha para você se debruçar no que diz o texto bíblico sobre o que é submissão. Então, algumas vezes, é óbvio que existem casos, eu não sei vocês, mas eu sou de uma família grande. A minha família, se eu juntar os meus irmãos, cunhados e sobrinhos, a gente consegue fazer um protesto assim, tranquilo. Né? Porque é muita gente. Então eu tenho 8 irmãos, fora os 5 por parte de pai, que também tem o selo do Inmetro do meu pai. Então, é muita gente. É uma galera. Então, por que eu estou citando isso? Porque os que moraram comigo, filhos da minha mãe também, receberam a mesma criação. Mas nem todo mundo coloca ou está colocando adiante aquilo que foi ensinado. Então existe também essa possibilidade da insistência dos pais em educar os filhos, mas os filhos fazerem outras escolhas. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas se você, assim, ou você hoje, que assim, já está ali nos 30, ou já está nos 60, né? Você parando para pensar assim direitinho, se eu fizesse ou se eu não fizesse aquilo que meu pai e minha mãe disseram que não era para fazer, eu não estaria onde eu estou, não teria feito tal coisa, não teria tido tal consequência. Eu acho que cada um daqui tem uma história para contar. Sobre alguma coisa que não deveria ter feito e fez, mas que os pais aconselharam antes. Entretanto, eu não estou querendo puxar a sardinha da minha geração para trás, que é uma geração experiente, não é uma geração velha, tá? Diga-se de passagem, deixando muito clara. É uma geração experiente, ali dos anos 80 ainda, comecei dos anos 90. Então eu costumo pensar que as pessoas da minha idade, ou um pouquinho mais novas do que eu, têm tido algumas dificuldades para educar.
como alguns adolescentes e jovens de hoje têm dificuldade para obedecer os seus pais. Porque estão encontrando outros meios, não só nas redes sociais, mas estão encontrando as suas referências, ou os seus ídolos, que não estou falando aqui ídolo no que diz respeito a dobrar-se ou adorar como se fosse um Deus, mas ídolo é a pessoa que você tem por copiá-la. E aí alguém, conversando comigo uma vez, eu disse assim, ó, eu sou um pouco chato para algumas coisas. No que diz respeito a ser exemplo e o que as pessoas vão copiar de mim. Existem muitas crianças que querem ser iguais a alguns jogadores de futebol e que os pais não percebem que eles estão alimentando naquela criança, infelizmente, um desejo de não apenas ser um jogador de futebol, mas imitar aquele jogador em outras questões, em outras possibilidades. E tem muito jogador de futebol com muito dinheiro, que joga muita bola, mas infelizmente não é exemplo para nenhum dos seus filhos que querem ser jogadores de futebol. Mas a gente compra a camisa, a gente compra a chuteira, a gente leva no campo, incentiva a criança a olhar para aquela pessoa. Não dá nem para citar não, porque a gente pode ser cortado. Hoje não dá para fazer nada com esse negócio desse YouTube. É meio complicado falar algumas coisas. Mas observando essas questões, observando essas coisas, eu tive muita dificuldade em pensar na geração atual. Se você ler o informativo, se você vai ler, você vai ver que a minha perspectiva sobre o tema de hoje, ela teve ali o seu início complicado naquilo que eu escrevi. Eu pensei muito mais sobre a problemática que se é hoje a relação entre pais e filhos. Existe muita desobediência por parte dos filhos, existe muita independência, existe abuso moral por parte dos pais, existe agressão verbal, existe agressão física, uma imposição que está fora da sua autoridade. Então existe esse entrelace de desobediência com falta ou má educação entre os pais e os seus filhos. Tem muito homem, muita mulher que está trabalhando para dar coisa para o filho sem um filho presente. Aonde as redes sociais estão educando os seus filhos e depois eles vão se perguntar por que eles estão agindo daquela maneira. Porque ele não passa tempo com você. Ele passa tempo com outras pessoas, virtualmente ou presencialmente. Seu filho está sendo educado por outras pessoas e não por você. Eu já ouvi bastante pessoas que têm a minha idade um pouquinho mais para baixo, que diz que vai lutar para que o filho tenha aquilo que ele não teve, só que ele está só se detendo a questões aonde o seu filho possa se tornar alguém bem de vida. Trabalha para juntar coisa para, se ele morrer primeiro que o filho, ficar para o filho. Só que vai ficar um filho sem educação, com um monte de coisa que o pai deixou. E a mãe deixou. O filho vai ter uma herança monetária, mas não vai ter uma herança de referência sobre o que é viver no mundo como o nosso. Então, só uma perguntinha para a gente iniciar. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4. Queria fazer uma pergunta para você. Se o seu filho fosse exatamente igual a você, que tipo de pai e mãe ele seria? Se ele copiasse você, se ele fosse exatamente da maneira que você é, como seriam os filhos dele? E você que ainda não é pai, não é mãe, a maneira como você se comporta com seus pais
Se um dia você tiver um filho, você vai querer que ele se comporte igual a você? Da maneira como você trata seu pai e sua mãe? Só fica essa deixa aí pra gente. Tá bom? Então, pensando nisso, hoje a gente vai estar trabalhando ainda o nosso tema deste mês, que é legado da dedicação. Então, a gente vai trabalhar na perspectiva de pais e filhos dedicados. A gente vai não esquecer, mas a gente vai pensar na perspectiva bíblica que está acima da cultura familiar que você recebeu, que eu recebi. O texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, ele está acima de qualquer coisa que você recebeu, como alguns até chamam em seriados, novelas e filmes, da sua santa mãezinha, do seu santo paizinho, mas ele está acima. Se a sua cultura ou a cultura que você recebeu do seu pai e da sua mãe não está de acordo com o Evangelho, você precisa negar essa cultura. Não interessa quantas gerações essa cultura atravessou. Mas se ela não está dentro da perspectiva do Evangelho, você não pode passar ela adiante. Não interessa de quem você recebeu. Não interessa a importância que essa pessoa tem. Eu sei que é forte a gente ouvir isso, mas a obediência ao Senhor está acima de qualquer conceito plantado na sua casa e na minha. A gente não pode deixar que a cultura familiar ela esteja acima do que o texto bíblico diz. E aí primeiro a gente vai ver como ser filho ou filhos dedicados. A gente aqui está ligado, mas não estou conseguindo usar aqui o troço. Pronto, foi. Então, o que são filhos dedicados? A partir do verso 1 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Mas antes de fazer essa leitura, a gente precisa entender que isso aqui é uma carta, um texto corrido. E no texto que Genilson leu há 3 domingos atrás, capítulo 5, verso 1, vai dizer o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então não tem como ser um filho dedicado sem ser um imitador de Deus. Não tem como ser um marido que ama a esposa segundo Cristo ama a igreja se não for o imitador de Deus. Não tem como ser uma mulher submissa ao marido se não for o imitador de Deus. Então a gente vai trabalhar em cima desse pilar. Essa prática ela pode ser real na minha vida se eu for um imitador de Deus. Porque o conceito que a gente vai estar vendo hoje, o que a gente vê todos os domingos, são conceitos divinos, conceitos do Pai Eterno, que não erra. E que a sua perspectiva sobre as coisas são ou é a perspectiva perfeita. Não são conjecturas. Não é um meio, é o meio de vivermos. É a maneira adequada. E não importa o que está ao nosso redor. Não importa as pressões que a gente vai receber. Mas importa é estar com esse conceito divino acima de tudo e de todos. Quando eu falo acima, não é passar por cima, mas é viver a prática desse conceito. Verso 1 vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais. Onde? No Senhor. Isso aqui faz toda a diferença. Pois isto é justo. Então, obedecer os pais no Senhor é a primeira forma que o apóstolo Paulo nos dá de sermos filhos dedicados. E por que ele está falando no Senhor? Porque muitas vezes os pais, ou nós como pais, vamos requerer coisas de nossos filhos que não vêm do Senhor.
a gente vai querer que ele se comporte ou diga coisas ou faça coisas que não está no padrão de Deus. Então, com muita segurança e sem nenhum medo de dizer, você que é filho, se seu pai, a sua mãe, pedir para você fazer alguma coisa, presta atenção, para depois não dizer, eu desobedeci o Senhor porque o pastor mandou. Não estou falando isso não, nem vem com conversa mole. Só estou lhe dizendo que, se existe algo que seu pai ou sua mãe peça para você fazer, que você tem certeza, que você pode abrir assim a Bíblia e dizer, papai, está errado isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Porque não é do Senhor. Vá ali e minta para... Diga que eu não estou. Eita, isso é difícil, não é não? Diga que eu não estou e você está lá. Não atenda não. Se você atender, diga que eu estou ocupado e você não está ocupado. E a gente acha que esse tipo de situação não vai gerar consequências futuras. A gente acha que esse tipo de situação é algo que vai trazer para a criança, para o adolescente ou para o jovem apenas um escape da sua parte para alguma coisa. De uma situação que você não quer enfrentar e você coloca para o seu filho, para que ele resolva no seu lugar. Ele responda por você. Então são essas e outras coisas que não estão encaixadas no Senhor, que você como filho não deve obedecer. Mas o que é justo, dado pelo Senhor, para que você obedeça a seu pai? Apenas, em primeiro lugar, apenas o mandamento. Deus está pedindo, está mandando, está ordenando que você obedeça seu pai. Não existe uma condição para aquilo que é certo, de obedecermos ou não o pai ou a mãe. Não existe um se, não existe um será. Se estiver no Senhor, se está nos preceitos de Deus, não existe escolha, só existe o ato da obediência. A condição à obediência é apenas dizer para o Senhor que te ordenou sim. Eu não quero fazer. Faça. Mas eu não estou afim. Não é para estar afim. É para obedecer. Mas eu não estou legal. Tudo bem. Faz parte. Mas obedeça. Mas meu pai é muito cri-cri. Tudo bem. Obedeça. Mas minha mãe reclama muito. Mas por que ela reclama muito? Por que será? Será que não é porque você erra demais, não? Ou será que você é uma vítima da sua mãe que só vê os seus erros quando era para ela ver outra coisa? O grande problema, gente, está exatamente no padrão que nós pintamos ou no padrão que nós acreditamos de que a figura de autoridade tem que ser para a gente. A figura do pai e da mãe, ela não pode ser para você ou para mim. Eu não tenho mais, né, meu pai e minha mãe, mas quando eu tinha, quando minha mãe chamava só a primeira sílaba do meu nome, eu já estava do lado dela. Porque infelizmente eu tinha medo da minha mãe também. Só a voz da minha mãe, depois eu passei a entender e respeitá-la ao invés do medo. Porque a bichinha era pequenininha, mas tinha a mão pesada, viu? Era melhor obedecer a apanhar, porque apanhar da minha mãe era complicado. Do pescoço para baixo era canela, meu amigo. Então, depois que eu comecei a entender isso, depois que eu comecei a passar a respeitar a minha mãe, se criou um viés de relacionamento, porque a obediência, ela vai gerar em você, filho, a entender o porquê seu pai e sua mãe diz não para você. Eu queria tal coisa, se eu tenho dinheiro, tenho, mas vai comprar? Não. Mas
por que não? Porque não é a hora. Mas por que não é a hora? Porque eu conheço você, estou decidindo não dar a você o que você quer agora, porque não é a hora. A desobediência, ela gera em nós a possibilidade de trazer uma desconfiança sobre o que o nosso pai ou a nossa mãe requer de nós hoje. Ah, mas o pai de fulano não é assim. A mãe de fulano não é assim. É porque eles não são os seus pais. Os seus pais é esses que estão na sua casa. Ou quando você faz assim, mãe ou pai, deixa eu ir para tal lugar. Não, mas todo mundo vai. Qual é a resposta? Você não é todo mundo. Resposta clássica. Desce estribuchar, ir para o quarto, chorar, fechar a porta, não tem problema, faz parte. A frustração é parte da vida, é natural. Então, quando eu passo a entender, ou quando eu não tenho essa referência, ou quando eu forço para que essa referência que eu tenho, ela não cumpra o seu papel, o meu pensamento, ele torna-se deturpado. Então, obedecer no Senhor não é uma escolha. Para alguns, começa com obrigação. Depois se torna um relacionamento. Ou deve se tornar um relacionamento. Depois se torna, ou precisa se tornar, deleite. Obedecer faz bem para mim. Obedecer meu pai, obedecer a minha mãe, faz bem para mim. Não é mais uma obrigação. Não é mais agora um vínculo de relacionamento. Está além disso. Existe uma satisfação em fazer isso. Não é mais aquela coisa que você é empurrado a fazer. Não é mais aquela coisa que você, por fora, você está até normal, mas por dentro, você está completamente com raiva, descontrolado, por não querer seguir aquela ordem dada pelo seu pai ou pela sua mãe, ou não aceitar o não que ele dá para você naquele momento. Mas o desejo do Senhor é que isso torne-se deleite. Natural. Não havendo a necessidade de mais de desconfiança sobre o que o seu pai e a sua mãe estão colocando sobre você. Eles vão errar com você? Claro que vão errar. Porque eles são pecadores igual a você. Iguais a você, perdão. Mas a grande maioria que no Senhor está, o erro dele vai ser tentando acertar. Muitas vezes com um excesso de cuidado, mas é melhor o excesso do cuidado do que o abandono. É melhor o excesso de cuidado do que deixar largado. É melhor o excesso do cuidado do que deixar você fazer o que você quer, aquilo que você acha, e aí quando você estiver lá na frente, como eu já vi agora há pouco, alguém dizer que culpou a mãe, porque a mãe deixou ali aquele negócio muito confortável para ele. E ele queria estar num patamar profissional que ele não chegou ainda e talvez nunca vai chegar. E estava culpando a mãe por isso. E na minha cabeça eu fiquei pensando, e por que você aceitou todos esses anos? Aquela mamatinha que sua mãe dava para você. Podia dizer, não, mãe, não preciso mais não. Caminho com minhas próprias pernas. Obrigado pelo que a senhora está aqui tentando me dar, mas eu vou seguir aqui sozinho. E aí, continuando, ainda nessa perspectiva de filhos dedicados, verso 2 e 3, diz o seguinte: honra teu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, alguém que é um filho dedicado honra
os seus pais, independente da promessa. Porque honrar está ligado a ser justo. Porque se você diz que honra seu pai e sua mãe pela promessa que você tem, isso é barganha. Isso não é honra. E honra aqui significa você cuidar, proteger e dar aquilo que é necessário nas suas possibilidades. Mas mais uma vez é aquilo que eu falo para vocês. Eu não estou aqui querendo trazer ou querendo colocar uma capa sobre o pecado, não. Mas lembra que eu perguntei antes de começar o texto bíblico? Se o seu filho fosse copiar você, exatamente em tudo, que tipo de pai ou mãe ele vai ser? Existe uma confusão muito grande dentro desse relacionamento. Sobre você dar aquilo que você não viu e para uma pessoa que não teve relacionamento com você. Não tem vínculo. É seu pai e sua mãe no papel. Se você tiver curiosidade, vai lá no Google e escreve o seguinte: órfãos de pais vivos. Isso não é artigo de crente não, tá? Deixando muito claro. Para você não achar que isso porque é só o crente que escreve sobre isso. Não, tem crente e não crente que escreve sobre isso. Pessoas que só têm o pai e a mãe, mas que esse pai e essa mãe não cumpriram o seu papel. Mas a despeito disso, a honra dos filhos, na sua possibilidade, ela precisa acontecer. Ela deve acontecer. Eu fiquei 30 anos da minha vida sem a referência, a presença, ou basicamente nada que pudesse vir do meu pai. E aí aos 30 anos, meu pai fazia hemodiálise por ter um problema renal no rim do lado direito. Esse problema durou anos, ele não tratou e o rim do lado esquerdo não funcionava mais sozinho para suprir a necessidade, por isso ele fazia hemodiálise. E passou quase 12 anos fazendo isso. Meu pai teve filho de 4 mulheres diferentes, jogava todo mundo contra todo mundo, e aí na hora que ele se viu na necessidade, quem tinha para colher? E aí, eu orava especificamente terça, quintas e sábados, que eram os dias que ele fazia hemodiálise, e num desses dias eu liguei para ele. E aí a situação estava bem complicada já de saúde, e eu tive mais trabalho para juntar meus irmãos do que para cuidar do meu pai. Foi mais trabalhoso juntar a gente. Mas assim a gente caminhou. Tive muito apoio da igreja. Muito apoio da igreja. Não foi pouco não, porque a igreja se levantou primeiro do que meus irmãos. Paulo, Cláudia, Douglas, Cristiano e outras pessoas, Genilson e muitas outras pessoas que me cercaram. A igreja me deu também a possibilidade de me ausentar. Mas a maior tarefa que eu tive, honrando meu pai, nesse momento complexo da vida dele, não foi fazer por ele o que ele precisava, mas perdoá-lo pelo que ele tinha feito comigo.
E é impressionante que hoje, quando eu penso sobre meu pai, eu não penso sobre o que ele não fez, o muito que ele não fez, mas penso sobre o pouco que ele fez. É muito diferente. E o mais, ou vamos dizer assim, o que travou ou cravou isso como algo positivo, foi no fim da vida dele, ele achando que estava falando com minha mãe no telefone, mas estava gravando um áudio para que todos os filhos pudessem ouvir. E meu pai pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para todos os filhos, pediu perdão pelo que ele não tinha feito, pediu perdão pelo que ele tinha feito. E num dos dias que eu fui visitá-lo na UTI, ele disse: meu filho, se eu não sair daqui, eu não estou preocupado, porque eu sei que eu vou encontrar com o meu Senhor. A conversão do meu pai foi a melhor coisa que teve dentro desse processo. Então, fazer, gente, ó, eu estou falando isso por quê? Porque fazer coisa, qualquer pessoa faz. Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou dizendo pessoas que não conhecem o indivíduo, ele pode dar alguma coisa para ele comer, ele pode doar um dinheiro, ele pode comprar um medicamento. Mas perdoar e amar, a despeito do que a pessoa não fez com você ou fez com você, é a melhor maneira que você tem para honrar seu pai e sua mãe. Porque através do perdão que você libera, é que as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Então, quando eu perdoei, aquilo que era peso passou a ser natural. Lembra que eu falei no começo? A obediência, no começo, ela pode gerar um desconforto, ela vai gerar depois um relacionamento e depois ela gera um deleite. Esse é o desafio que nós temos como filhos. Não é fazer coisas, é fazer coisas com a motivação certa. É fazer a coisa não pela obrigação. E muitas vezes começa com a obrigação. Mas o ideal é que isso se torne um deleite para você. Um deleite para mim. Como foi também honrar minha mãe até o último dia de vida que ela teve. 1 ano e 5 meses acamada e a gente cuidou da minha mãe integralmente 24 horas. Especialmente quando estava acamada, sem falar, sem andar, sem comer, com sonda. Então, não era só fazer, mas é porque eu faço. Porque eu preciso fazer aquilo, o que me leva a fazer aquilo. Então fica para nós, filhos, esse desafio. Capítulo 6, verso 4, agora são os pais, como sermos pais dedicados. E aí o apóstolo Paulo escreve: vocês pais, aqui pais não é pai, figura masculina, pais, mãe e pai, pai e mãe, os dois, tá certo? Não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, pais dedicados não provocam ele aos seus filhos e os criam nos preceitos do Senhor. Que é uma outra coisa também muito complicada que eu falei logo no início da mensagem, a famosa cultura familiar. A maneira que você foi criado, quase que certo de que alguma coisa disso você vai passar para o seu filho. A maneira como você vê o mundo, a maneira como você enxerga paternidade, maternidade. Aquilo que você recebeu é o que você vai passar. Se você teve um pai impaciente, muito possivelmente você vai ser um pai impaciente. Se você é uma mãe que não teve tempo com a sua mãe, muito provavelmente você não vai ter tempo com seus filhos. E o que é provocar a ira dos filhos? Vou dar aqui alguns exemplos.
não dá limite para o seu filho. Isso provoca a ira nele. Eu disse, como assim? É, porque quando você vai querer colocar limite dele depois, ele não vai entender o que é que você está fazendo. Como assim? Agora, antes podia, agora não pode. Outra coisa. Pais que têm resposta pronta para tudo. Parece livro de matemática, tudo é exato. 2 mais 2 é 4. O menino nem acabou de falar, você já está respondendo. Aí tu acha que teu filho vai querer conversar contigo? Sinto muito, não vai. Ele não vai querer conversar com você. Uma outra maneira de você provocar a ira do seu filho, você cobrar dele uma coisa que você não faz. Organize seu quarto e toda a sua casa tem coisa sua espalhada. Olha que maravilha. Organize suas coisas e você é um desorganizado. Respeite sua mãe, mas você como marido não respeita a sua esposa. E você, esposa, não respeita seu marido. Como é que ele vai respeitar? Se você é a referência dele. Se ele está olhando para você e está vendo que você não faz isso. Então, disciplinar e admoestar no Senhor é exatamente você buscar no texto bíblico referências que darão para você a possibilidade de você errar menos com o seu filho. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o meu timbre de voz. E minha filha passou a me chamar de reclamante. Não, e detalhe, ela fala para todo mundo. Para médica, para terapeuta, para todo mundo. E eu tentando fazer o povo entender o que é isso, né? E um outro defeito que eu tenho, dos milhares, que é resolver aquilo que eu estou proposto a fazer. Só que tem coisas que não dependem só de mim, como, por exemplo, a tarefa de casa dela, não depende de mim, ela tem que fazer. Só que o problema não é que ela tem que fazer a tarefa, o problema é que às vezes eu quero que seja no meu tempo. E para uma pessoa que passou 4 horas de terapia, mais 4 horas na escola, juntando com o tempo de deslocamento, dá aproximadamente 9 horas e 15, 9 horas e 20 por dia de deslocamento. O que é que eu vou fazer com essa pessoa de noite? E aí, no dia que eu vim para aqui, para conversar com o pessoal do Micla, uma quinta-feira, aconteceu exatamente algo que acabou comigo e ao mesmo tempo me deu esperança. Eu tinha combinado com Larissa o seguinte, ela faz balé terças e quintas porque ela escolheu, tá? Apesar de tudo que ela faz, ela escolheu fazer balé depois da escola. Terças e quintas-feiras. E aí eu tinha combinado com ela, já que, como na sexta-feira ela não tem terapia, ela fazia a tarefa da sexta, aliás, da quinta, na sexta de manhã. E eu querendo que ela terminasse a tarefa da quinta na quinta. E aí quando eu comecei a alterar minha voz, ela pegou no meu rosto e disse assim, pai, deixa eu te ajudar. Pronto. Morguei. Eu não chorei externamente, mas internamente, aquilo me causou vergonha a princípio, depois me veio como graça da parte do Senhor. Me veio a possibilidade de Deus dizer assim, ó, eu estou mostrando, através da sua filha, que você está escolhendo fazer coisas que não estão de acordo com a minha disciplina, nem a minha maneira de admoestar a sua filha. Não bata no seu filho quando você estiver com raiva. Porque você vai fugir do seu controle. Aquele quadro que tinha no programa do Luciano Huck,
o soletrando, já aconteceu na minha casa faz muito tempo. Cada lapada era uma sílaba, meu amigo. Era impressionante. E minha mãe ainda tinha o sarcasmo de rir, enquanto ela batia. Não todas as vezes, mas algumas vezes. Eu não sei de onde é que vinha o riso. Mas provavelmente ela aprendeu isso com alguém. Não sei se com minha avó, com meu avô, não sei. Está irado? Se você não consegue falar com seu filho da maneira adequada, não fala. Espera. E quem está falando aqui é um expert nesse assunto. Espera. Espera chegar o momento em que você esteja em condições de disciplinar e de admoestar como o Senhor. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que traga edificação. O que é edificação? É edifício, construção, para cima e não para baixo. Ah, mas eu recebi isso a vida toda. Mas o Senhor cura isso em mim e cura isso em você. E aí, para encerrar, Larissa começou a tomar agora um medicamento para ansiedade. Aí, quando eu fui dar para ela a primeira vez, na sexta-feira, ela fez: pai, o que é isso? Para que é isso? Você lembra que a tia falou ontem e tal, você estava com a mamãe, não sei o que e tal. Ah, tá certo, mas para que é? Eu disse: para você ficar mais calma. Tudo bem, ela tomou o medicamento. Aí, quando foi à noite, ou foi na sexta-feira, foi ontem, alguma coisa assim. Quando ela percebeu que eu ia me alterar, ela fez: pai, tu quer o meu remédio? Eu disse: filha, ainda não, mas eu acho que em algum momento da vida, talvez eu queira. Então, percebe quando você tenta, pelo menos, quando nós tentamos. Lembra, capítulo 5, verso 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Seremos pais e filhos dedicados. E os filhos vão observar na nossa vulnerabilidade uma maneira também de nos ajudar. Ainda bem que ela só ofereceu esse remédio uma vez, né? Isso quer dizer que eu estou errando menos. Mas eu tenho certeza que se ela me vier um pouquinho agitado, pai, meu remédio está aqui, tá? Só eu tomar uma gotinha, resolve o seu problema. Vai dar um jeito no Senhor. Então, gente, fica para nós aí o desafio de que o nosso maior legado é se sujeitar ao Senhor, para que no seu lar Jesus seja visto através de você. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, o nosso dever é estar sujeito ao Senhor. E sujeito ao Senhor, vamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o maior legado, que nessa função, seja de filho, seja de pai, ou seja de mãe, nós possamos deixar. Para que nas outras gerações, independente, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas vai ter um grupo fiel ao Senhor, que vai replicar aquilo que nós ensinamos. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia mais uma vez ser derramada através da nossa vida, Deus, aqui onde podemos ouvir o Senhor nos instruir quanto a ser filhos e pais, ou pais e filhos dedicados ao Senhor e à tua palavra, Deus. Oramos ao Senhor para que os conceitos do Senhor nessas funções sejam vistos na nossa vida, Deus. E nós que temos filhos, possamos transmitir da melhor forma a tua disciplina, Pai. Que o Senhor continue a derramar sobre a nossa vida a tua infinita misericórdia, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. No nome de Jesus. Amém.